a tua presença é gloriosa. Neste lugar, a tua voz é ouvida. O nosso coração nesta noite, a nossa atenção nesta noite, se volte para a tua presença, para ouvir a tua voz. Fala com a gente, Senhor. O Senhor já tem falado através dos louvores, agora fala através da sua palavra. Nosso coração esteja aberto, a nossa atenção esteja voltada para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto aqui, ele começa com uma voz de despertamento para a nossa vida. O texto vai falar o filho é superior aos anjos. E o texto vai dizer: há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Nesses dias, o texto vai dizer, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. Isso significa que, neste lugar onde nós estamos reunidos, existe uma presença gloriosa, que é a presença de Deus, através de uma voz. A presença de Deus neste lugar nos chama a voltarmos toda a nossa atenção para essa presença gloriosa, que é a presença de Jesus. Eu não vou falar para você, ou pedir para você repetir aqui, mas todos nós temos uma consciência, e a sua palavra nos afirma e nos assegura isso, de que Jesus está entre nós. Eu creio que não há dúvida em nosso coração o fato de estarmos reunidos aqui como povo de Deus, não tendo no nosso coração essa consciência de que a presença dele está aqui. Sim ou não? Porque a sua palavra diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, queridos, esse texto aqui vai nos trazer, vai nos chamar alguma atenção aqui. Então, o tema desse culto, dessa palavra nesta noite, eu quero definir como a voz de Deus. A voz de Deus está nesse lugar. Se a presença dele está aqui, a voz dele também está. E o texto vai nos dizer isso. Antigamente Deus falava
pelos profetas. Hoje ele fala através do seu Filho. Então Jesus está aqui. E ele está falando. Então, queridos, por quê? Que eu quero chamar a sua atenção hoje para a voz de Deus. Porque vivemos em um tempo cercado por muitas vozes. Quantas vozes têm chegado na sua vida? Vozes da mídia, vozes das redes sociais, vozes da ideologia, voz das opiniões, vozes das nossas próprias ansiedades, vozes dos nossos desejos. Então, cada uma dessas vozes tentam, de uma maneira ou de outra, dominar a nossa ou pegar a nossa atenção. Todas essas vozes que nós ouvimos tentam sequestrar o nosso coração, moldar a nossa maneira de pensar, moldar os nossos desejos, moldar os nossos pensamentos, moldar o nosso estilo de vida. Hoje pela manhã eu estava falando sobre o tema revestíveis. Eu foquei muito a questão da roupa, troca de roupa. Por que você troca de roupa todo dia? Eu estava falando para a igreja nesta manhã, a igreja de Colossos, falando da nossa igreja, e que tem muitas pessoas que ainda andam vivendo um estilo de vida totalmente diferente. Parece que o poder do Evangelho não produziu algo transformador. Nós vamos falar essa semana sobre transformação, as células, não é isso? Então o pastor já aproveitou a semana de manhã falando sobre a questão de transformar. Tem gente que está na igreja, mas ainda não foram transformadas a sua vida pelo poder do Evangelho. Ainda não creram com verdade. Suas vidas não mudaram. Parece a mesma coisa, o mesmo estilo de vida, a mesma linguagem do homem, a mesma linguagem do mundo, o mesmo comportamento, o mesmo estilo de vida. Parece que o poder do Evangelho é um poder que não é um poder transformador. Isso questiona o fato da gente crer na pessoa de Cristo Jesus. E a ideia que muitas vezes passa na nossa mente, parece que o poder do Senhor não é tão eficaz como deveria ser. Mas não é o poder, é a nossa forma de crer. É a nossa forma como nós temos relacionamento com Cristo a partir do momento que nós tivemos um encontro com Ele. Porque aqueles que encontram a pessoa de Cristo verdadeiramente, crê verdadeiramente, a sua vida é transformada. A gente não continua vivendo o mesmo estilo de vida que a turma aí, que estão aí no mundo aí vivendo, não. E precisamos trocar a roupa. Porque se eu não troco a minha roupa, eu começo a cheirar mal. Cheirar mal é um estilo de vida baseado na vida de pecado, na vida que esse mundo oferece. Por isso a gente tem que trocar de roupa. E a gente precisa viver uma vida vestida de uma roupa de Cristo. A roupa de Cristo, o tecido de Cristo precisa formar nosso estilo de vida, a nossa roupa espiritual. Então, queridos, mas o texto diz, mas no meio de tantos ruídos, a carta aos Hebreus começa com uma declaração poderosa e libertadora. Havendo Deus antigamente falado
muitas das vezes e de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas, a nós falou neste tempo. Olha o que o texto diz: a nós falou-nos nestes dias, nesses últimos dias, pelo Filho. Deus falou. O texto diz que Deus falou. E mais do que Deus falou, falou pelo seu Filho. Então, queridos, isso é a base da nossa fé. Deus falou. Falou com você. Falou comigo. Tem falado conosco. Se Deus falou, significa dizer que Deus não está em silêncio. Há muita gente que tem a ideia, um sentimento de que Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Deus falou, e agora Ele fala, através do seu Filho. Então, Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala, Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que se comunica comigo e com você, Ele é um Deus que se comunica com a sua criação, Ele é um Deus que comunica com o ser humano, Ele é um Deus que comunica com você, independente de você não ter uma relação íntima com Ele, mas por Ele ser Deus, Criador, Ele veio declarar todas as coisas, Ele continua falando, Ele fala ao seu coração. Tem falado todos os dias. A grande diferença que voz que eu estou ouvindo. Essa é a grande questão, querido. E o que ele disse, e de forma plena, perfeita, através de Cristo Jesus. Então Deus continua falando através do seu Filho. Então, querido, o que a gente tira desse texto aqui? Primeiro, que a voz de Deus, primeiro, uma voz de Deus no passado. Falava, voltou, começa lembrando, Deus sempre falou. Ele falou no passado e falou de muitas maneiras. Se a gente parar um pouquinho para pensar, que a gente vê que Deus falou com Abraão, aonde? No deserto. Deus falou com Moisés, aonde? No deserto, diante da sarça ardente. Deus falou a Isaías, aonde? No templo. Deus falou a Jeremias, aonde? Tocando nos seus lábios. Deus falou a Isaías dizendo, Isaías disse, eis-me aqui. Vivo no meio de um povo, no meio de uma geração, de um povo de lábios impuros. Aí Deus vem e toca nos seus lábios, purifica, e Ele diz, agora sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus fala, queridos. Deus nunca deixou de falar. E Deus nunca deixou. Por que Deus fala? Porque Deus nunca deixa o homem sem direção. Por isso que Deus fala. Querido, quando Deus fala a sua vida, quando você ouve a voz de Deus, porque Deus quer te dar uma direção, Ele quer te mostrar um lugar, Ele quer te levar a um lugar, a um propósito. Por isso que a gente precisa ter um cuidado nesse tempo, que a gente precisa ouvir a voz de Deus. E há muitas vozes sendo ouvidas. E muitas das vezes nós estamos dando e tomando decisões e fazendo nossas direções por vozes que não são a voz de Deus. Nosso coração se torna enganoso achando que Deus falou. Ou muitas das vezes justificamos que Deus fala, mas na realidade não temos a convicção de que Deus fala.
Então, queridos, mas há algo importante. No Antigo Testamento, a revelação foi progressiva e era como o amanhecer. A luz já brilhava, mas o sol ainda não havia nascido completamente. Então, cada profeta foi uma centelha, cada profeta recebeu uma promessa, cada profeta recebeu algo para semear, para dar direção, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, olhando para Cristo Jesus, cumprindo o propósito que Ele fez na cruz do Calvário. Ele falou aos profetas, e hoje Ele fala através do seu Filho. E quando esses profetas falavam, Ele estava apontando por uma direção, para o cumprimento do maior profecia, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que deveria deixar o céu, que fez homem e habitou entre nós. A voz de Deus no passado usou esses homens para que a revelação de Deus, o plano de Deus se cumprisse. Agostinho, ele diz, o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é a revelação do Novo. Então, queridos, o Antigo Testamento é a voz que anuncia, e o Novo Testamento é a voz que revela. Por isso Jesus está aqui nesta noite, e a voz dele aqui não é uma voz qualquer, é uma voz que revela, é uma voz que conhece corações aqui, é uma voz que conhece cada vida aqui, e ele nesta noite quer revelar algo no seu coração, pelo propósito pelo qual ele tem. Então, querido, eles, profetas, eles proclamaram uma só verdade, que Deus fala, e Deus continua falando. Então, queridos, essa é a voz do passado. Mas em segundo lugar, eu posso tirar aqui a voz final do Filho. O texto diz: nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Significa que ele não apenas enviou mensageiros, mas ele veio pessoalmente. Ele deixou a sua glória, e fez carne e habitou entre nós. Ele não trouxe uma mensagem quando ele veio dos céus. Ele é a própria mensagem de Deus. Ele é a própria revelação de Deus para todos nós. Então, em Cristo, Deus se faz agora no meio do seu povo visível. Quem vê o Filho, o texto diz, vê o Pai. Quem ouve o Filho, ouve a própria voz de Deus. Então Deus está aqui. Deus está falando neste lugar. E o texto de Hebreus, ele vai descrever 7 glórias do Filho. 7 notas que formam uma sinfonia celestial. Primeiro, herdeiro de todas as coisas. O Filho é herdeiro de todas as coisas. Tudo pertence a Cristo e nós somos co-herdeiro dele. Segundo, ele é criador do universo. Tudo que foi feito foi por ele e para ele. Ele é criador de todas as coisas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele reflete a santidade do Pai. Quarto,
Ele é a expressão exata do ser divino. Em Jesus vemos quem Deus na realidade é. Quinto, purificador dos pecados. Na cruz, Ele sacrificou a sua vida para que eu e você tivéssemos perdão definitivamente dos nossos pecados. Sétimo, rei entronizado. Perdão, pulei aqui. Quinto, sustentador de todas as coisas. É Ele que mantém todas as coisas. Tudo está nas mãos dEle, tudo está no controle dEle. Não acontece, não ocorre nada que foge o controle dEle. E a sua palavra diz, nem um fio de cabelo que venha cair da minha cabeça. Ele está ciente, Ele está vendo. Significa que Ele tem um controle de todas as coisas, que o olhar dEle está sobre nós, o olhar dEle está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Ele conhece a sua essência, porque Ele é criador da sua vida. Ele conhece completamente a sua vida. Nós jamais podemos fugir da sua presença. Tem muita gente que pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo, querido. Deus não está vendo essa carcaça que eu tenho aqui somente. Ele está vendo o que está no meu interior, do seu interior. Ele conhece profundamente a minha vida e a sua vida. Porque Ele é criador, Ele é sustentador, Ele mantém o universo pela palavra do seu poder. Esse vento que está acontecendo lá no Paraná está no controle dele, porque ele permitiu. Nada, simplesmente nada, foge da sua poderosa mão. Purificador dos nossos pecados, realizou o sacrifício perfeito para perdão e salvação, rei entronizado. O texto vai dizer que Ele está assentado à direita da majestade nas alturas, com poder e glória. Apenas aguardando a volta dele novamente. Tudo o que Deus queria dizer ao homem, tudo o que Deus quer dizer ao homem, tudo que Deus quer dizer a mim e a você, Ele diz através do seu Filho, através de Cristo Jesus. Então, queridos, certa vez um jovem perguntou ao pastor: pastor, como posso ouvir Deus falar comigo? Aí o pastor respondeu para ele: você pode ler a Bíblia, que Deus vai falar com você. Aí ele insistiu: pastor, mas eu quero ouvir Deus, quero ouvir a voz dele, eu quero ver ele em alta voz. Eu quero ouvir a voz dele bem alto. Aí o pastor sorriu e disse: então leia a Bíblia a voz alta. Deus fala através da sua palavra, querido. Se a gente mantém esse livro fechado, a boca de Deus está fechada. Mas quando eu abro a Bíblia e leio com atenção, Deus fala. Se Deus não está falando contigo, não é problema de Deus. Ele fala. É você que fecha a boca de Deus para não falar. A voz do Filho. Ele fala.
Ele fala. Então, queridos, Deus fala por meio do Filho. Deus fala por meio da sua palavra. E por último, querido, não a voz do passado, não a voz do Filho, mas o texto nos ensina a voz de Deus hoje. A voz de Deus não pertence ao passado. A voz de Deus é no passado, é no presente e no futuro. Ele ainda fala. Ele ainda fala. Ele fala pelas Escrituras. Ele está falando pela pregação que eu estou produzindo na sua vida. Ele fala. Ele está falando. Ele já falou aqui pela adoração, quando o povo aqui estava adorando, ele já falou aqui através da adoração. Ele fala. Então Deus está falando nesse lugar. Mas Ele também fala ao coração do crente. Ele fala ao seu coração nesta noite. E você precisa ouvir a voz. Mas como Ele fala ao seu coração, crente? Ele fala através do Espírito Santo que está dentro do seu coração. Se o Espírito Santo habita na sua vida, Ele fala através do Espírito. Ele fala. Mas há uma advertência. Mas está lá em Hebreus 3:7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus fala. Só que muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração. Então, queridos, ouvir a voz de Deus não é apenas escutar sons aqui. Ouvir a voz de Deus é obedecer com o coração. O grande desafio nosso é que há muitas vozes falando e a gente precisa discernir qual é a voz do Senhor e obedecer a esta voz no nosso coração e viver segundo esta palavra, esta voz que chega no nosso coração. Então, queridos, ouvir a voz do Filho hoje é colocar a palavra de Deus no centro da minha vida e no centro da sua vida. Uma das coisas hoje que eu sempre tenho falado nos meus aconselhamentos, quando alguém vem falar comigo, ou pedir uma opinião, ou trazer algum problema, eu falei assim: você já ouviu a voz de Deus? Você tem certeza que a voz de Deus é a voz de Deus que está falando na sua vida, para que você venha tomar essas decisões, que você venha fazer essas escolhas? Ou é uma voz que não é a voz de Deus, é a voz de outra pessoa, de outro segmento? Então eu procuro levar, você tem ouvido a voz de Deus? Tem que dizer, eu já ouvi a voz de Deus, eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, mas os atos, as atitudes, as escolhas, a gente percebe espiritualmente que não é uma voz que vem do trono de Deus para dar direção àquela pessoa. Mas como ele muitas das vezes não tem a convicção de que é a voz de Deus, ele fala, não, Deus já falou comigo, mas como Deus falou com você? E às vezes as pessoas não falam nem um versículo da voz de Deus falando no seu coração. Não, Deus já falou comigo, mas onde Deus está falando? Que voz é essa que está aqui, que é a voz de Deus que falou no seu coração para dar direção à sua vida? Então, querido, hoje nós temos que ter um cuidado. Que voz que nós estamos ouvindo? Que voz que está dando direção na nossa vida?
Que voz que leva a gente a tomar as nossas decisões, que voz que tem levado a eu fazer as minhas escolhas, que voz é essa? Porque a voz de Deus, ela é perfeita. Quando você ouve a voz de Deus, vai chegar paz no seu coração, vai chegar tranquilidade no seu coração, você vai ter a consciência: eu estou fazendo porque Deus, mesmo que seja contrário à minha vontade, mas eu estou fazendo algo que é de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, querido: a voz de Deus, ela sempre vai vir contra a minha vontade. E como eu não tenho muitas das vezes a coragem de assumir de que é a minha voz, eu transfiro essa responsabilidade para Deus, dizendo: é Deus que está falando comigo, quando na realidade é a voz do meu coração, é a voz da minha vontade. Então, obedecer com o coração, responder com fé. Então, ouvir a voz não é apenas escutar sons, é ouvir a palavra, é perseverar, é colocar a palavra no centro da nossa vida, é perseverar na fé em tempos difíceis. Rapaz, irmãos, quando a gente vê pessoas em tempos difíceis se apavorar, se assustar, eu falo assim: aonde está a palavra de Deus no seu coração? Eu estou com medo, eu não sei o que vou fazer. Onde está a palavra de Deus no nosso coração? Porque a palavra de Deus precisa estar no nosso coração nos momentos mais difíceis da vida. Muitos crentes não ouvem Deus, não porque Ele está calado, mas porque muitos crentes estão distraídos com outras vozes. Então, querido, Deus não é um Deus que grita. Deus é um Deus que chama. Então, querido, é só quem silencia o coração vai conseguir ouvir a voz de Deus. Há muito barulho na nossa vida, querido. Há muito barulho que esse mundo está produzindo na nossa vida. Há muito som que está sendo produzido na nossa vida, para que eu não ouça a voz doce e mansa de Jesus. Que voz que você tem ouvido nesse tempo, querido? João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conhece, e elas me seguem. Você tem ouvido a voz do pastor supremo, querido? O Filho de Deus? Você conhece a voz dele? E você tem seguido esta voz? Concluo a minha palavra nesta noite. A voz do Filho ainda ecoa. Primeiro substantivo de Hebreus é Deus. O primeiro verbo no livro de Hebreus é falar. Ele falou. E o sujeito do livro de Hebreu é o Filho. Deus fala através do seu Filho. Tudo começa com Ele e termina com Ele. Então, querido, a voz que criou o universo, para pensar comigo, a voz diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E a voz de Jesus diz assim: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. Toda a voz verbalizada na criação, essa voz que está aqui hoje.
a voz do Filho, a voz que criou todas as coisas, a voz que criou você, a voz que sustenta você. Essa voz está aqui, e essa voz sussurra no meu coração e no seu coração. Essa é a voz de Deus, a voz do Filho. Então, querido, por isso que a voz do Filho disse certa vez lá em Mateus 28, 28, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimido, eu vos aliviarei. A voz que sustenta o universo, que criou todas as coisas, é a minha voz, é a voz que está aqui nesta noite. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui, Deus ainda fala. Deus não está em silêncio, Deus ainda fala. Ele tem várias maneiras de falar, vários locais de falar. Onde Ele tem oportunidade, Ele fala. Ele é um Deus que não está em silêncio. Então Ele fala nas madrugadas da sua oração, Ele fala nos momentos que eu abro a Bíblia para ler. Ele fala quando o Espírito toca no meu coração, no seu coração. Ele fala. Eu concluo a minha palavra. Mas a pergunta é, para você nesta noite: você ainda ouve a voz dele? Você tem ouvido a voz dele? Você ainda consegue ouvir a voz dele? Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos agora, feche. Talvez esse mundo tenha feito muito barulho na sua vida. Barulho esses que você não consegue distinguir a voz de Jesus, a voz do Filho. Mas hoje, Deus está aqui neste lugar, chamando você para ouvir a sua voz. Eu só estou ouvindo a voz, é claro, ouvindo a voz ali das chuvas, são vozes que eu estou ouvindo. Quando você silencia, você ouve vozes. Acho que você ouça a voz do Espírito falando ao seu coração nesta noite. Porque a voz que salva, a voz que restaura, a voz que consola, a voz que perdoa, é a voz de Cristo Jesus que está aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é um Deus que não está em silêncio. Tua voz, Jesus, ecoa neste lugar entre nós. Tua voz está aqui, Jesus. Tua voz está aqui. E que nesta noite, mediante a tua palavra,
possamos afinar o nosso coração à tua voz. Não queremos ouvir outras vozes, por mais barulhenta que seja, nós queremos ouvir a voz. Queremos ouvir, queremos obedecer, queremos viver de acordo com a tua vontade. Que a tua voz nesta noite, Senhor, fala aos corações endurecidos. Que a tua voz fale ao coração confuso. Que a tua voz fale ao coração abatido. Que a tua voz, Senhor, fala e venha renovar os que estão cansados e oprimidos. Em nome de Jesus. E venha nos despertar como igreja tua, para andar na direção da tua voz. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, Vamos ficar de pé, vamos adorar. ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegues descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é a segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo.
que está aqui nesta noite, está sem a direção dessa voz. A sua vida é vivida por outras vozes, menos a voz de Jesus. Você que se afastou da casa de Deus, vozes têm levado você para outros lugares, experimentado outras situações. Essa voz te chama. Esta voz chama você pelo seu nome. Venha, filho. Volte-se. Vem para a casa do Senhor. Venha para a minha presença. Alguém nesta noite que encontra-se afastado de Deus. O Filho, Jesus, está chamando você, a voz. Venha. Saia do seu lugar. Venha que eu quero orar pela sua você. Talvez você tenha alguma dificuldade. Eu quero orar pela sua vida. Vem aqui em nome de Jesus. Vem. Saia do seu lugar. Se você está ouvindo a voz, não endureça o coração. Venha. Alguém? Por que você veio aqui hoje? Você não sabe, mas Deus te trouxe aqui para você ouvir a voz dele. E essa voz precisa ser obedecida. Vem aqui que eu quero orar pela sua vida. Alguém? Para que o próprio Senhor, para que você possa agora, a partir desse encontro com Ele, ter a direção. Ele é a voz que restaura, é a voz que salva, é a voz que perdoa, é a voz que cura, é a voz que liberta, é a voz que levanta, é a voz que anima, é a voz que encoraja. Essa é a voz dele. Sai do seu lugar, meu querido, em nome de Jesus. Se você sabe que essa voz pode produzir algo na sua vida, por que não vem a ele? Em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vamos lá? Prefere apenas escutar a voz ou obedecer a voz? Jesus chama você para obedecer a voz. Alguém quer obedecer essa voz? Pode vir, em nome de Jesus. Vamos lá? Pode tomar o seu assento. Vamos encerrar.